Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos do Centro Espírita Cuiabá. Com muita alegria no coração, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, para refletirmos sobre um tema à luz da doutrina espírita, que possamos então agradecer a Deus e que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, nos envolva a todos, nos trazendo muita alegria, muita tranquilidade e muita confiança em dias melhores. Bom, meus amigos, meus irmãos, hoje, quando nós navegamos pelas redes sociais, ficamos com a impressão de que todo mundo está feliz. As pessoas, em selfies, em fotografias de todo jeito, nas suas postagens, elas se preocupam em mostrar o quanto elas estão bem, o quanto elas estão alegres, felizes, o quanto elas são bem-sucedidas e o quanto suas vidas é maravilhosa. Só que nós sabemos que as coisas não são bem assim. As estatísticas desmentem, né, essa demonstração excessiva de felicidade, de prosperidade. Haja vista o número de suicídios, haja vista um número assustador de pessoas com depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 6% da população mundial hoje sofre de depressão. Então, isso é um indicador de que muita gente está sofrendo. Mas será que estamos aqui para isso? É verdade que aqui é um mundo de provas e expiações, é um mundo onde reencarnam nós, né, que reencarnamos aqui, espíritos em aprendizado, com débitos a serem saldados. Então, é natural que todo tipo de dissabor, de sofrimento, de dificuldade esteja presente nas nossas vidas. Mas nós somos filhos de Deus, fomos criados para sermos luz. O próprio Jesus nos lembrou que brilha a vossa luz diante dos homens. E se existe uma fatalidade, nós todos estamos submetidos inexoravelmente a essa fatalidade, que é a fatalidade de sermos felizes. É o que nos ensina a lei de evolução, que é um dos princípios básicos da nossa doutrina espírita, né? Então, nos cabe sim o dever de procurarmos viver bem, como espíritas que somos, como reencarnacionistas, como evolucionistas. Nós entendemos que a vida aqui na Terra, ainda que seja, né, um lugar de lutas, ainda que a Terra seja para muitas pessoas um hospital onde ela está curando as mazelas da sua alma, ou um presídio onde ela se vê limitada, cerceada em muitas das suas ações, em muitos dos seus desejos, ainda então que a Terra seja um hospital e um presídio, acima de tudo, ela é para todos nós uma escola abençoada. E escola é um lugar muito bom, é o lugar que nós frequentamos para crescermos e para melhorarmos de vida, tá? Então, fica a pergunta: o que como espíritas, e que somos intrinsecamente otimistas, o que nós vamos fazer para viver melhor? Sim, porque eu sou espírita, eu sou fatalmente otimista, esperançoso, é lógico. Eu tenho certeza que Deus existe, eu sei que Ele é justo, eu sei que eu não morro, que eu não vou morrer, que eu vou evoluir cada vez mais e que há muitas moradas na casa do Pai. Tantas benesses, tantas bênçãos
Há 2000 anos Jesus já nos trouxe essas notícias boas, não é? A boa nova. E a doutrina, enquanto cristianismo redivivo, veio nos relembrar de tudo isso, da nossa filiação divina e do quanto a nossa vida tem que ser, merece ser muito boa. Mas a tarefa nem sempre é fácil, né? Por um atavismo milenar, nós às vezes nos mantemos em atitudes de reclamação, de pessimismo, né? Pensando nisso, eu me lembrei de um artigo que eu li há muitos anos atrás e fui atrás desse artigo. E gostaria então de compartilhar o que eu aprendi com essa leitura com vocês. O artigo se intitula O que constitui uma boa vida? Foi escrito por um americano chamado Jim Rohn. Jim Rohn, ele foi um vendedor, né? Profissionalmente, a vida inteira ele trabalhou como vendedor, mas ele se transformou num palestrante motivacional, né? Ele ficou muito conhecido fazendo palestras, escrevendo artigos, escrevendo livros, fazendo vídeos, né? Uma pessoa assim, muito respeitada nos Estados Unidos. E ele, então, é o autor desse artigo que eu gostaria de trazer para vocês, porque, claro, ele não é espírita, mas as suas ideias vão perfeitamente de encontro não, minto, desculpem, elas vão ao encontro do pensamento espírita, da filosofia espírita, da forma otimista, positiva, com que os espíritos nos ensinam a viver, tá? Nesse artigo, né, como eu disse, intitulado O que constitui uma boa vida, ele começa nos dizendo que a expressão máxima da vida não é um contra-cheque. A expressão máxima da vida não é um carro Mercedes. A expressão máxima da vida não é ter $1 milhão na sua conta bancária ou morar numa mansão. Não. Na opinião dele, né, a expressão máxima da vida é viver uma boa vida. E aí ele diz que cada um de nós temos a obrigação de nos perguntar: o que seria uma boa vida para mim? O que seria uma boa vida para você? Você já se perguntou isso? O que faz a nossa vida ser melhor, né? Bom, ele fez uma lista e ele dá 6 sugestões, 6 dicas. Então eu vou contar para vocês, eu gostei muito das sugestões que ele deu. Quais são essas sugestões que o Jim Rohn deu? É a lista pessoal dele. Nós podemos aproveitar alguns desses itens, como também podemos criar a nossa própria lista. Bom, o número 1 da lista dele é produtividade. E ele afirma categoricamente que ninguém consegue ser feliz sem trabalhar. Ninguém consegue ser feliz sem ser produtivo. É o que nós aprendemos, está lá na Lei do Trabalho, a parte 3ª de O Livro dos Espíritos, né? O Espiritismo trouxe uma nova visão de trabalho. Nós não encaramos o trabalho como um castigo, como uma pena bíblica. Não, o trabalho é uma ferramenta de evolução e de prazer. Sim, porque pelo trabalho nós vamos ter o senso de realização que nos dá, quando, meus irmãos, tenho certeza que todo mundo já passou por essa experiência, quando nós conseguimos concluir um trabalho que demandou esforço da nossa parte, mas que no final nós conseguimos concluí-lo bem e que resultou em algo útil, bonito, proveitoso, nós nos sentimos tão bem. É uma sensação agradabilíssima, é o senso de realização. É nós nos sentirmos, eu sou capaz de fazer algo que é belo, que é útil, né? Que tem valor, nos dá a sensação de mais-valia, né? Então, a produtividade é muito importante.
importante. Ele até, nesse artigo, ele tem uma frase que me chamou a atenção, ele nos pergunta, qual a razão para existirem as estações do ano, as sementes, o solo, o pôr do sol, a chuva e o milagre da vida? Essas coisas todas existem, o universo está aí, a vida pujante em toda parte, é para que nós descobramos o que nós vamos fazer com tudo isso. É só para ficar admirando ou não? Nós vamos ter uma participação, né? Então, veja, o trabalho é uma lei da natureza. E trabalhar é algo que representa para todos nós fonte de prazer. Então, diante disso, nós temos que buscar o trabalho. Mesmo quem é aposentado. As estatísticas mostram, lá vou eu trazer novas estatísticas, que as pessoas que, ao se aposentarem, vestem o pijama, sentam numa poltrona e ficam em frente a uma televisão, essas pessoas, elas morrem em pouco tempo. Porque elas sentem que estão acabadas, elas não têm mais desafio, não têm mais motivação para viver. Então, aposentar-se é justo, é necessário. É claro que a partir de uma certa idade, fisicamente, nós não temos mais a mesma disposição para trabalhar 8 horas no escritório ou onde quer que seja, enfrentar trânsito, ter que cumprir horários rígidos. Não, a nossa saúde já não permite. Mas aposentar-se de um trabalho não quer dizer aposentar da vida. Então, a gente vê no movimento espírita uma coisa bonita de irmãos nossos que se aposentaram, mas continuaram saudáveis, ativos, porque aí eles passaram a dedicar mais tempo, né, às atividades na casa espírita. Então, eles não estão num trabalho remunerado, porque eles não estão precisando, mas eles vão aurir essa satisfação, senso de realização, realizando tarefas que eles reconhecem que são necessárias, que são importantes, que são úteis. Então, gente, trabalhar a produtividade é um item importante na lista daquilo que constitui uma boa vida. Vamos para o próximo. O segundo item que o Jim Rohn colocou na lista dele são os bons amigos. Ele diz que a amizade é o maior sistema de suporte, de apoio existente no mundo. É verdade. Diz que nada chega aos pés, e a gente vê isso quando está precisando de alguma ajuda, quando você tem um amigo de verdade. Ele então conta, assim, emocionado, que ele teve um grande amigo, o David. E faz pouco tempo, né, quando ele escreveu esse artigo, ele disse que fazia pouco tempo que o David havia falecido com um infarto violento e tal. E ele sentia muita falta dele, porque ele era aquele amigo de verdade. E ele disse assim, o David era aquele amigo que, digamos, se numa hipótese eu estivesse num país estrangeiro e que por algum engano eu fosse preso injustamente, eu não soubesse falar a língua daquele país, estivesse assim numa situação desesperadora, e aí me dissesse, olha, você tem direito a dar um telefonema. Eu telefonaria para o David, ele disse, porque ele é aquele tipo de amigo que quando você precisa, ele diz presente. Então, ele disse, eu sei que se eu precisasse do David, onde quer que eu estivesse, se eu pedisse ajuda, ele viria me socorrer. Gente, isso é maravilhoso, né? Aí ele disse assim, mas olha, na vida a gente precisa também de ter amigos casuais, porque não se engane, há muitos amigos que não são verdadeiros, né? Então, se você ligar para a pessoa errada, de repente a pessoa fala, oi, que pena, mas olha, quando você voltar, me liga. Aí a gente se encontra, vamos sair, vamos passear, vamos fazer qualquer coisa. Então, são aqueles amigos só para os momentos de alegria. Eles fazem parte da vida e nós temos que compreender que as pessoas são assim. Mas, se nós tivermos um que seja um amigo de verdade, algumas pessoas têm até mais, né? Ai, se dê por feliz. Mas cultive essa amizade. Procure identificar,
porque ter amigos, faça amigos. Ter amigos é muito bom, né? Bom, o terceiro item que ele coloca, né, é a família. Não. O terceiro item que ele coloca é a cultura. Ele aqui não está se referindo, gente, à cultura sinônimo de erudição, de saber. Não. Ele está falando cultura no sentido antropológico, que representa, né, todos os costumes, as tradições do seu povo, a alimentação, as festas, a arte, o folclore, né? Aquilo que é próprio de uma determinada comunidade, seja um país, seja um estado, uma cidade, né? Isso, ele diz, é uma coisa muito importante. E você deve cultivar, valorizar a cultura da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu país. Porque, veja bem, hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então, o que os especialistas na área dos estudos sociais eles têm recomendado é que, bom, a economia vai ser globalizada, ela está se globalizando, mas o que não pode acabar, isso não pode impedir que as culturas regionais morram. Então, eles recomendam assim. É lógico que com a globalização, nós tomamos conhecimento, temos acesso à música, né, à língua, à literatura, ao cinema de todos os países que quisermos, né? Isso é ótimo, mas não podemos perder de vista, não podemos desvalorizar a nossa singularidade, que é ali de onde eu cresci, é a minha língua, é, é o jeito como eu faço as minhas celebrações, é a maneira como a gente se organiza socialmente, isso, a nossa religião, isso tudo é precioso. A gente vê, meus irmãos, a tragédia que tem sido, né, a aculturação, digamos, dos índios, o quanto eles ficam sem chão, perdidos, muitos há casos até de alcoolismo, suicídio, e o que as explicações que dão é que eles estão sendo assim tirados da sua cultura, das suas tradições. A gente não pode perder esse lastro, esse vínculo, que isso é a nossa essência. É muito importante nós preservarmos a nossa cultura. Por quê? Nessa singularidade, quando nós nos encontramos com aqueles que pertencem a esse mesmo universo, há uma troca, essa convivência com as pessoas que partilham conosco dessas tradições, desses costumes, da língua, da música, da comida. Isso traz uma sinergia, uma influência que nos beneficia muito. Isso tanto é verdade o que ele diz, que a gente observa assim, pessoas que mudam para outro país ou mudam para outro estado, as pessoas sentem muita falta. Não sei se já passaram por isso, mas se você vai para o exterior, de repente alguém escuta que você está falando português e essa pessoa vem se aproximar. Ai, você é brasileiro? Aí quer conversar, quer chegar. Ela escuta, só de escutar o som da nossa língua, a pessoa já se emociona, né? Então, eu estava em Israel há uns anos atrás, visitando uma amiga que mora lá. Nós estávamos visitando um museu e aí estávamos numa fila, porque íamos fazer um lanche na lanchonete que existia dentro do museu. E eu estava com ela, com essa amiga que mora lá, e outras amigas que são do mesmo grupo, né? De amigas de infância. E um rapaz escutou nossa conversa, nós estávamos falando em português. Aí ele veio na hora. Ai, vocês são do Brasil e tal. Eu também sou brasileiro, né? Eles estavam morando lá em Israel, estudando lá. Vocês estão precisando de alguma coisa? Olha, eu já falo hebraico. Vocês querem que eu peça o lanche de vocês?
Aí a gente até agradeceu, porque a amiga que mora lá fala hebraico e lá também todo mundo fala inglês. Mas assim, qualquer dificuldade, ela é de lá e ela nos ajudava. Mas resumindo, gente, ele sentou, foi lanchar com a gente, querendo saber das coisas. Isso é muito normal, né? Lá mesmo em Israel, era época assim, antes da Copa do Mundo, e eu fiquei assim encantada de ver. Fomos num bairro que era de muçulmanos, e aí todas as janelas com a bandeira do Brasil, porque eles torcem para o Brasil. Aí fomos num bairro judeu também, bandeiras do Brasil. Nisso eles se entendem, iam todos torcer para o nosso futebol, né? Ai, que alegria quando eu vi aquele monte de bandeira do Brasil de pendurado nas janelas. A gente sente assim uma vibração, uma coisa diferente, né? Antes de mudar para cá, eu já conhecia muitos cuiabanos e eu observava interessada, né? Porque o cuiabano que muda, sai daqui, ele sente muita saudade. Todos os que eu conheço dizem que o sonho deles é um dia voltar para cá, né? E aí eu observava e achava tão interessante quando eles reuniam. Aí o cardápio já sabe, né? Só as comidas típicas daqui, porque sempre alguém levava os ingredientes, porque, é claro, os ingredientes que havia lá no Rio de Janeiro não eram bons o suficiente para fazer aqueles pratos, é claro. E então era aquela alegria. E o que eu notava de mais curioso é que aqueles que moravam no Rio há muito tempo já tinham perdido muito do sotaque da cuiabano. Mas quando encontrava com o povo que chegava aqui de Cuiabá, meu Deus, olha, voltava, sabe, aquela euforia, e eles começavam a falar, né, todos iguais. Eu achava aquilo assim tão bonito, né? Isso faz parte da gente. E cultivar isso é muito importante, né? Precisamos ensinar as nossas crianças que são daqui a valorizarem, né, a cultura daqui. Particularmente, eu acho assim muito bonito, né, o comportamento dos gaúchos. Eles valorizam muito a cultura deles. Vejam, onde quer que eles vão, eles se migram para outros estados do Brasil, mas logo eles formam lá um centro de tradições gaúchas e eles cultivam aquilo. Isso é importante, gente. Isso traz assim um bem-estar, uma troca. É um sentimento de pertencimento, de saber de onde eu vim, das minhas raízes, da minha gente, né? Então, ele coloca como terceiro item da lista dele de bem viver valorizar a sua cultura, a cultura da sua infância, dos seus pais, dos seus avós, né? Bom, o quarto item da lista dele, importantíssimo, espiritualidade. Para ter uma boa vida, temos que desenvolver a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade, na opinião dele, né, é a base da fundação da família. E a família constrói a nação. Porque tudo de grandioso que o homem já fez teve por trás um impulso de religiosidade, um impulso de espiritualidade. É a busca por algo maior, né? Dar um sentido às coisas. Então, é uma recomendação que ele enfatiza muito nesse texto ao qual eu estou me referindo, e também nas palestras dele, né? Nós não podemos ser descuidados com a nossa parte espiritual, né, com essa parte da nossa natureza. Porque a espiritualidade é o que faz o que nós somos, que faz com que nós sejamos diferentes, por exemplo, de um rato, de um pássaro, né? É a nossa espiritualidade. Bom, aí quinto. O quinto item é não perca nada. Gente, participa de tudo. Aqui, principalmente, eu falo para aqueles, né, que estão aposentados. Gente, participa da vida. Não fica preso dentro de casa, sabe? Aceite todos os convites. Aniversário, batizado, churrasco, sabe? Palestra no centro,
cantata de Natal no centro, apresentação do grupo de teatro dos jovens. Vá a tudo, não perca nada. Você está aqui para viver. E viver é estar com outras pessoas, é ver coisas bonitas, coisas alegres, não é? Você já foi útil, porque você trabalha, você cultiva a sua espiritualidade, né? Você valoriza a sua cultura. Então, uma apresentação de artistas regionais, não perca. E ele dá como exemplo o pai dele. O pai dele desencarnou com 93 anos. E ele já estava com mais de 90 anos. Ele disse assim: se você ligar à noite para a casa do meu pai, você não vai achá-lo em casa, só depois das 11 horas. Porque uma noite ele está na igreja, na outra noite ele foi a um rodeio. É porque o pai dele morava numa cidade, não, numa fazenda, né, pertinho de uma cidade pequena. Mas ele ia tudo. Aí na outra noite o neto, não sei quem, ia jogar futebol. Enfim, todas as noites ele saía, ia a baile, ia tudo, né? O que convidasse ele estava presente, né? Bom, agora é o sexto. O sexto item da lista dele, eu estou aqui consultando a minha lista para não esquecer de nenhum, né? O sexto item que faz a nossa vida valer a pena é a sua família, é o círculo interno. E nesse capítulo ele diz assim: você tem que investir nos seus familiares, investir nesse círculo mais próximo. Invista na sua família, porque aí eles inspirarão, eles vão investir em você no futuro, né? Cuide dos detalhes, sabe, das pequenas atenções. Telefona para o seu pai, para sua mãe, visita. Não é uma vez por ano, não, gente. Não é 3 vezes, 4 vezes por ano. Não, é sempre. Liga todo dia. Antigamente a gente ligava para tomar bênção. Casava, mas ligava para a mãe, para o pai, para tomar bênção, né? Para conversar, para saber. Isso é fundamental. Ele, inclusive, nesse trecho, ele cita um sábio, mas ele não disse o nome, eu não consegui descobrir quem é, que disse que existem muitas virtudes e valores, mas nenhuma é maior do que uma pessoa cuidando de outra. Então, na opinião desse autor que ele citou, o maior valor, a maior virtude é uma pessoa cuidar da outra, né? E ele lembrou de novo do pai dele, que ele ligava todo dia para o pai dele, não importa onde ele estivesse. Então, se ele estivesse, por exemplo, porque ele viajava o mundo inteiro fazendo palestras, e ele sabia os horários do pai. Então, ele sabia que o pai todo dia ia tomar café numa lanchonete. Ali reuniam vários fazendeiros ali das vizinhanças. Porque eles ficavam ali amanhã tomando café, conversando, né? E aí ele ligava lá para a lanchonete, porque ele sabia, nesse horário eu sei onde o meu pai está. Que era sagrado aquele compromisso de encontrar os amigos para o café da manhã naquela lanchonete. Então, por exemplo, certa vez ele estava em Israel, o fuso horário é muito diferente. Mas mesmo quando ele estava em países assim com fuso horário diferente, ele colocava o despertador, acordava para conversar com o pai. E aí ele valia a pena, ele disse que o pai ficava tão feliz. E aí, engraçado que isso que o pai falava bem alto, né? Para todos ouvirem. Ah, você está em Israel? Nossa, como é que está o tempo aí? O que, que você está fazendo? Aí fala, ai, pai, estou aqui num hotel ótimo, estou numa sacada, vendo a noite estrelada. E aí tudo que ele ia falando, o pai repetia bem alto para que todo mundo soubesse. Ele se sentia prestigiado. Imagine o filho dele, né, que era de fato uma pessoa muito conhecida, que aparecia na televisão, que viajava o mundo inteiro autografando livros, fazendo palestras, ligava todo dia para ele, né? Então, até o pai desencarnar, ele ligava todos os dias para o pai, né? Mas a satisfação que sentia era ele. Esse, né, é que é a certeza. Então, isso assim, num dia muito ocupado, por mais ocupado que você esteja, ele recomenda no final do artigo,
Tenha certeza de que você sabe quais são os seus propósitos na vida. Porque se você souber quais são os seus propósitos, você vai investir nesse círculo mais próximo, que é da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, né? Aquelas pessoas assim que são o próximo, o mais próximo e que representam a nossa maior responsabilidade. Então, meus irmãos, era sobre isso que a gente queria conversar hoje. Nós todos desejamos ter uma vida melhor. A minha, essas sugestões que ele deu, essa lista de 6 itens, a mim me pareceu bastante interessante, por isso eu quis compartilhar com vocês. Então, só recordando, vamos dizer, primeiro foi produtividade, não é? A segunda, vamos lá, eu quero falar na ordem. Produtividade, amizade, bons amigos. Não só amigos, mas também bons amigos. Produtividade, bons amigos, a sua cultura, né? A sua cultura, espiritualidade, aproveitar a vida ao máximo, não perca nada, não perca o show, não perca a apresentação, não perca a palestra, tá? Não perca a atividade que o centro está promovendo, está sempre promovendo uma atividade legal, né? E o círculo interno, a sua família, que merece que você invista o máximo de cuidado, cuidando dos detalhes, tá? Então, meus amigos, era sobre isso que a gente queria falar. Um abraço bem carinhoso para todos vocês e que nesse momento Jesus possa nos abençoar, possa iluminar nossos lares, que os benfeitores espirituais da nossa casa, né, possam visitar a casa de cada um de vocês, a minha também, nos trazendo um passe, nos trazendo vibrações harmoniosas, de paz, de serenidade, de amor. Que tenhamos todos uma ótima noite. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.